ele que vai estar procedendo com a leitura do texto que Deus tinha colocado em seu coração. Com alegria que saudamos os santos com a paz do Senhor. Amém. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 36. Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 36. Que tem por título: Jesus anda por cima do mar. Uma palavra bem conhecida de toda a igreja do Senhor. Amém? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E, quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E, tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E, quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogavam-lhe que, ao menos, eles pudessem tocar a orla da sua veste. E todos os que a tocavam ficavam sãos. E eu digo amém. Glória a Deus. Eu queria convidar os obreiros que farão o recolhimento dos dízimos e ofertas, amém? Momento também de adorarmos ao Senhor por meio das nossas contribuições voluntárias, para que haja manutenção da sua obra, amém, amados? É um privilégio nós podermos exercer a mordomia cristã, né? Os irmãos que já acompanham pela transmissão a partir desse momento da leitura da palavra também podem estarem contribuindo, né? Os irmãos aqui do templo podem contribuir em espécie, mas também por meio das transferências bancárias, e os irmãos que estão em casa podem ser também abençoadores por meio das transferências bancárias, os dados da nossa IADERN que se encontram projetados na transmissão e também aqui no telão da nossa igreja, né? Nós pedimos apenas que os irmãos que assim o fizerem remetam, né, o comprovante para o WhatsApp institucional da tesouraria da nossa igreja, para que possa facilitar a contabilidade local, amém? Os irmãos já têm chegado, né? Vamos orar. Eu queria convidar o nosso pastor Eliezer de Souza, está aqui a nossa retaguarda respaldando esse trabalho, né, intercedendo por nós. Nesse momento ele vai estar aqui orando, agradecendo a poderosa palavra do Senhor que foi lida e também contemplando as finanças de todo o povo de Deus. A paz do Senhor, amada igreja. Vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe as nossas finanças. A palavra do Senhor é muito clara quando diz que Deus ama ao que dá com tristeza. É assim? Não, irmão. Aquele que dá com alegria. Temos que ficar alegre quando a gente vai ofertar, quando a gente vai dizimar ao Senhor, porque sabemos que dessa forma estamos adorando ao Senhor também. É uma outra forma de nós adorarmos ao Senhor. Adoramos louvando, cantando os hinos, adoramos tocando, estando aqui de alguma outra forma, mas também vamos trazer a adoração também no sentido de
contribuição financeira para que a obra do Senhor avance. A obra do Senhor é feita por fé, mas com os pés na terra. E quando a gente bota os pés na terra, aí a igreja tem que pagar água, luz, serviços, mão de obra, não é? Colaborar com o CIAD, que a gente tem 22 ou 22 irmãs no CIAD que precisam de ajuda. O CIAD não se mantém sozinho, eles ajudam com uma quantia X, mas não alcança, irmãos, não dá para cobrir as despesas que cada ancião leva para o CIAD. Aí tem também a Rádio Nordeste, tem os missionários, tem pastores do interior que recebem ajuda também, alguns pastores dos sítios, das igrejas que são pequenas. Então eles, na Santa Ceia, eles vêm para receber ajudas da igreja do Templo Central, né? do Tesouro Geral, na verdade, Tesouro Geral. E também tem as esposas dos jubilados, você sabia? Os pastores, quando falecem, então as esposas ficam recebendo uma quantia, e isso tudo sai, sabe de onde? Do seu dízimo, sai da sua ajuda, da sua oferta, das suas contribuições. Há irmãos aqui e irmãs aqui que recebem ajuda da igreja. Você sabia? Eu não vou dizer o nome para não também constranger as pessoas, mas existem irmãos que prestam serviço à igreja e recebem contribuições daqui da igreja, e é justo, a igreja ajuda, a igreja colabora, a igreja, não é, cumpre com essa ação social também, que faz parte da igreja. Então é importante, inclusive, que nós, de vez em quando, a gente lembre aos irmãos. Tem gente que diz assim, não precisa dizer que a gente já sabe, mas tem gente nova na igreja, às vezes estamos esquecidos, às vezes até murmuramos, sabemos, aí a gente murmura, né? Fica murmurando, fica falando, contando uma coisa e outra e tal, mas não murmure, não saia murmurando, dizendo que não precisa, precisa sim, é importante. O dinheiro de Deus está onde? No bolso dos crentes, somos nós que contribuímos. Aqui ninguém recebe contribuição da prefeitura, do governo federal, não tem uma verba para a igreja, somos nós mesmos. Se nós não nos juntarmos e colaborarmos, não vem, irmão, não vai cair do céu. Tem gente que diz assim, Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não precisa, nós sabemos, mas a igreja precisa. Não é? E nós somos a igreja. Claro que Deus é o dono do ouro, dono da prata, mas Ele nos usa como humanos que somos para contribuirmos com os outros humanos, igual a nós que precisamos também, amém? Que precisam também. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado, nós Te damos graças, Senhor, por esse momento que vamos trazer ao tesouro aquilo que Te pertence, Senhor. Ó Deus, nós sabemos que nós não podemos auto-administrar os dízimos, Senhor, porque os dízimos são Teus, e nós trazemos ao tesouro aonde congregamos, Pai. Pai, nós sabemos que se congregamos aqui, nós temos que trazer para a igreja aonde se come o pasto verde, aonde somos alimentados, Senhor. Por isso hoje vamos trazer ao tesouro aquilo que Te pertence, Pai. Ó Deus, os nossos dízimos, as nossas ofertas, para que haja sustento, para que haja manutenção na Tua obra. Abençoa aquele que vai dar com alegria, Senhor. Abençoa aquele que vai dar não por constrangimento, mas em obediência à Tua palavra, e em gratidão também, Senhor, em gratidão pela saúde, pela vida, pela Tua provisão, porque muitos, Senhor, por aí afora não tem sequer para comer, pedem, Senhor, na rua, mas Tu nos deste o salário, Tu nos deste, Senhor, a aposentadoria, quem tem, o empregado, o trabalhador, o empresário, Tu tens dado, Senhor, e abundantemente. Por isso hoje nos rendemos a Ti, Senhor, em adoração, e trazemos aquilo que Te pertence, Pai, no nome de Jesus, amém. Sejam abençoados, irmãos. Vamos louvar ao Senhor com o nosso irmão Rosivaldo, a banda, e também louvando, trazendo ao tesouro dízimos e ofertas. Amém, a paz do Senhor, igreja. Eita Jesus, a paz do Senhor, querida igreja. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor.
a tempestade se levanta, quando o vendaval vem assolar, quando o mar bravio se agita e aparece um deserto que a gente tem que atravessar. Nesses momentos é preciso caminhar mesmo com os pés feridos e não desanimar nessa jornada, pois no fim dessa estrada Jesus Cristo te estende a mão. Não estás só nesse deserto, há uma porta sempre aberta pra você entrar. Existe um Deus que abre o mar, é só você chamar. A tempestade vai passar, Ele vai te ajudar. Existe um Deus que abre o mar, é só você chamar. A tempestade vai passar, Ele vai te ajudar. Aleluia, é só chamar. Nesses momentos é preciso caminhar mesmo com os pés feridos e não desanimar nessa jornada, pois no fim dessa estrada Jesus Cristo te estende a mão. Não estás só, não estás só nesse deserto, há uma porta sempre aberta pra você entrar. Existe um Deus que abre o mar, é só você chamar. A tempestade vai passar, Ele vai te ajudar. Existe um Deus que abre o mar, é só você chamar. A tempestade vai passar, Ele vai te ajudar. Não estás só nesse deserto. Glória a Jesus. Não estamos só. Às vezes parece que o deserto nos assola e a gente diz: Jesus, onde o Senhor está? Mas Ele está ali. Não estamos só. Que Deus nos abençoe. A Deus. Meus amados irmãos, nesse momento vamos ouvir a ministração da poderosa palavra de Deus. Para tanto eu convido nosso irmão Hamilton, ele que vai ser o servo que o Senhor vai usar na noite de hoje. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, eu quero vos saudar com a paz do Senhor. Glória a Jesus. Antes de mais nada, eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar na sua casa para adorá-lo na beleza da sua santidade. Quero agradecer o pastor Eliezer pela confiança de estar nos confiando o púlpito mais uma vez para trazermos algo da parte do nosso Deus. Agradeço também ao co-pastor Pedro Miguel, a qual nos fez o convite para nós estarmos aqui essa noite para ministrar uma porção da palavra do nosso Deus. Quero aproveitar o ensejo também, agradecer ao Senhor pelo ano de 2023. Foi um ano fantástico assim para mim, entanto que o último trimestre do ano de 2023 eu fiquei um pouco faltoso na igreja. Inclusive até o co-pastor Natanael perguntou: Hamilton, eu pensava que você tinha ido embora. Isso é bom, porque
o irmão lembrou de nós, né? Mas foi a dinâmica de trabalho. A irmã Dulce também, ela sentiu a nossa falta também, e a gente fica feliz pela preocupação dos irmãos. E eu estou me retratando também, porque ser obreiro da casa do Senhor não é ser visto, mas sim é prestar um serviço ao reino e na casa do Senhor. Então, por esse motivo, eu estava um pouco faltoso. Queridos, o texto que o irmão Sandro, ele fez a leitura, eu queria ler só apenas o primeiro versículo, que diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Versículo de número 27 só. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Queridos, esse texto é um texto muito conhecido da igreja, onde vai falar da segunda tempestade a qual os discípulos passaram. A primeira tempestade está lá em Marcos, capítulo de número 4, onde Jesus ele estava dentro do barco. Nessa segunda tempestade, Jesus ele está fora do barco. E quando nós olhamos para o contexto aqui desse texto, nos primeiros versículos do capítulo 14 de Mateus, Jesus ele vinha numa dinâmica muito forte, muito intensa do seu ministério. Ele estava num epiceudo do seu ministério, no núcleo do seu ministério. Jesus já havia curado os enfermos, já havia levantado os paralíticos, dado a vista aos cegos. O ministério de Jesus estava muito intenso nesse ponto aqui. Entanto que os evangelhos vão falar que eles não tinham tempo nem para comer. Tamanha era a intensidade do ministério de Jesus. Jesus então ele vai receber uma notícia muito trágica aqui, no capítulo 14. O seu primo João Batista, o seu precursor, havia sido assassinado de uma morte cruel, a mando de um rei louco, a pedido de uma mulher inconsequente. A sua cabeça foi arrancada, foi decapitada, porque ele denunciava o pecado do rei. João Batista perdeu a cabeça, mas designou todo o projeto de Deus na vida dele. Porque muitas vezes o profeta é assim, embora que ele perca a cabeça, mas ele cumpre tudo aquilo que Deus estabeleceu na vida dele. Jesus então, quando ele recebe essa notícia, Jesus ele chama os discípulos para ir a um lugar à parte, para orar, um lugar de refrigério, de descanso, onde também ele queria tratar com o Pai acerca da morte de João Batista. Jesus convida os discípulos para entrar num barco, e ele vai adiante, só que a multidão se antecipa e tem a percepção de onde Jesus ia. Quando Jesus chega para esse lugar de refrigério, onde ele queria tratar com o Pai acerca da morte de João Batista, quando ele se depara, a multidão já está se afluindo, vindo ao seu encontro. E Jesus ele se compadece ali de íntima compaixão, porque ele olha para aquela multidão, era como ovelha sem pastor, e ele começa a curar os enfermos ali, a realizar uma cruzada, a ensinar as diretrizes do reino. E as horas vai se passando, a tarde vai se declinando, e os discípulos dizem: mestre, despede esse povo aí, para que eles vão pelas aldeias aí e comprem alguma coisa de comer. Jesus disse: não é mister, dai vós mesmo de comer. Lá em Marcos vai dizer que um dos discípulos se levanta e diz: Senhor, não adiantaria 200 dinheiro para comprar um pedaço de pão para cada um deles. Aí André se apresenta com um jovem, só tem aqui um jovenzinho que tem apenas 5 pães e 2 peixinhos, e detalhes, o pão aqui não é de trigo, porque o pão de trigo estava na mesa dos nobres, aqui é um pão de cevada.
e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanto? Jesus disse: trazei-o. Jesus apresenta ao Pai, faz a oração da multiplicação e distribui aos discípulos para sucessivamente servir a multidão de quase 15.000 pessoas. São todos alimentados, ainda sobra 12 cestos de pedaços de pães e de peixe, porque o pouco com Deus sempre é muito. É melhor ter um pouquinho com Deus, onde existe a multiplicação, de querer ter o muito com Deus e não ter a paz de espírito. Para nós adiantarmos aqui, que meu tempo já está indo embora, aquela multidão vai falar, lá em João capítulo 6 também vai falar desse texto, que a multidão, eles já começam o burburinho, querendo levar Jesus como um rei político, como um supridor de necessidade básica. Porque Jesus, ele não veio aqui apenas para ser um supridor de necessidade. Jesus veio aqui para instaurar o seu reino. Jesus, ele veio aqui para nos libertar do pecado, para estabelecer o reino do Pai. E Paulo vai dizer em Romanos capítulo 14, verso 17, que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz e espírito, no conforto do Espírito Santo dentro de si mesmo. Jesus, então, para não deixar aqueles discípulos entrar nesse engoldo de arrebatar ele como um rei político, como um supridor de necessidade básica, o texto ao qual nós lemos vai dizer: e logo Jesus ordenou que os discípulos entrassem no barco e passassem para outra banda. Jesus estava preservando os discípulos aqui de entrar nesse engoldo, de ser apenas um supridor de necessidade. Jesus disse, e detalhe aqui, que no grego aqui, logo ordenou, está, essa palavra no grego é anagikazo, que significa imprimir força. Porque eu quero que você entenda que Jesus, ele não dá aqui, ele não abre uma lacuna para que os discípulos tomem uma escolha, ou então entrem no diálogo com Jesus. Porque se Jesus desse essa opção, talvez ele dizer, não, mestre, nós viemos com o Senhor, então vamos voltar com o Senhor. Mas Jesus aqui, ele não dá essa opção aos discípulos, ele ordena. Significa imprimir força, era mais ou menos assim: entra no barco e passa para outra banda. Não, entra e vai. Os discípulos então entram no barco, Jesus despede a multidão e sobe ao monte para orar. E quando chega no meio do percurso, o texto vai nos falar que se levanta a tempestade. Como entender a tempestade na vida do barco do obediente? Se os discípulos estivessem aqui desobedecendo, eu teria aqui vários argumentos para falar dessa tempestade aqui. Explicar a tempestade de Jonas é fácil, porque ele estava em desobediência, ele estava desviado do projeto de Deus. Deus, ele manda ele ir até a Nínive e ele vai até Tarsis. Então sobreveio a tempestade na vida dele, porque ele estava em desobediência, para ele voltar para o plano que Deus tinha estabelecido na vida dele. Então, explicar a tempestade na vida do desobediente é fácil. Eu teria vários argumentos aqui, adjetivos não ia faltar. Incircunciso, desobediente, ímpio, é bem empregado, por isso está passando por essa tempestade. Mas como explicar a tempestade na vida de um obediente? A explicação que eu encontrei aqui é fácil. A tempestade num barco do desobediente, o barco vai afundar. Mas a tempestade num barco do obediente não vai afundar. Porque ele não está navegando sobre o mar, ele está navegando sobre a palavra de Deus. Passe para o outro lado e haja o que houver, você vai chegar onde Jesus determinou que você chegasse. Não vai tempestade, não vai lhe parar. Simplesmente os problemas que vão aparecer não vai lhe parar. Você vai chegar onde Jesus designou, porque você está debaixo de uma ordem. Então haverá o outro lado para você. E o texto vai nos falar que Jesus, ele estava lá no monte, orando e vendo os discípulos remando
se fadigando no meio daquela tempestade. Jesus passa 9 horas orando ali, porque o texto vai dizer que ele vai chegar na 4ª vigília da noite. Primeira vigília de 6 da noite às 9, de 9 às 12, de 12 às 3 da madrugada, na 4ª de 3 da madrugada às 6 da manhã. Jesus deu uma judiadazinha, não foi? De vez em quando Jesus ele nos dá uma judiadazinha, ele deixa a gente um pouquinho lá na tempestade, para nós aprendermos, porque as tempestades que sobrevêm sobre as nossas vidas, quando nós estamos debaixo de uma ordem, a tempestade sempre vai ser pedagógica. Ele quer sempre nos ensinar sobre isso. Como é que você vai aprender com Deus, que Deus ele é um Deus que supre as suas necessidades, se você nunca passar por necessidade? Como é que você vai saber que Deus ele vai lhe levar em lugares altos, se você não andar em lugares baixos? Como é que você vai saber que Deus ele é um Deus que cura, se você nunca estiver enfermo? Como é que você vai saber que Deus ele é um Deus que simplesmente faz a multiplicação na sua vida, se você nunca passar por necessidade? Então Jesus aqui está ensinando os discípulos, e talvez os discípulos ali querendo controlar aquela tempestade, porque ali tinha alguns pescadores, não era todos, mas tinha alguns pescadores ali, querendo administrar aquela tempestade, remando, tirando água. E Jesus ele estava vendo eles de longe. João vai dizer que era quase 3 quilômetros, traduzindo. E Jesus estava enxergando eles. Sabe por que o barco dos discípulos não afundaram? Porque Jesus não os perdeu de vista. Sabe por que o teu ministério está de pé? Porque Jesus não te perdeu de vista. Sabe por que essa porta está aberta na tua vida? Porque Deus ele não te perdeu de vista. Sabe por que o teu casamento está de pé? Porque Deus ele não te perdeu de vista. Aí Jesus agora na 4ª vigília ele vai ao encontro dos discípulos. E ele vem por cima das águas, no meio da tempestade. Diz o livro de Naum, no capítulo 1, no verso 3, na última parte, que Deus ele tem o seu caminho no meio da tormenta. Aquilo que estava tirando a paz dos discípulos, Jesus vem simplesmente triunfando. E os discípulos, quando vê, diz o texto, que eles gritaram com medo. Valmir, isso aqui é uma vergonha. 12 homens gritando com medo, achando que era um fantasma. Se fosse 12 mulheres aqui seria fácil, mas 12 homens gritando com medo. Isso aqui é feio. Imagina os homens, é um fantasma, um se agarrando no outro, Pedro se agarrando em Tiago, Tiago se agarrando em Mateus, e começaram a gritar. Imagina um grito de homem com medo. Porque medo todos nós temos, mas coragem são poucos que têm. Quando ele estava com medo, Jesus disse o quê? Bom ânimo, sou eu, não tem mais. Parece que está fora de órbita aqui, né? Porque Jesus não disse logo assim, sou eu. Bom ânimo, não tem mais. Porque Jesus falou bom ânimo? Porque sem ânimo, meu irmão, nem com Jesus vai. Às vezes eu sempre gosto de trazer esse ponto para aplicar isso. Uma vez o meu filho, né, Arlen, eu disse, meu filho, pega um dinheiro e vai comprar um tênis para você. Ele, não, pai, não vou agora não. Por que, meu filho? Estou sem ânimo. Sem ânimo, irmão, nem com Jesus vai. Por isso que ele diz, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Porque sem ânimo, nem com Jesus vai. Jesus então acalma eles. Aí eu acho bonito aqui de Pedro. Eu gosto de Pedro. Tem muita gente que critica Pedro, mas aqui eu não posso criticar Pedro. Se for meter a lenha em Pedro porque ele negou Jesus, todos nós ficamos à vontade. E ele falou demais, que não era para ele se entregar, Jesus, aparta de mim, Satanás. Fica à vontade. Mas aqui nesse texto não tem como nós bater em Pedro.
Porque medo todos tiveram, mas coragem só Pedro aqui teve. Pedro disse: se é o Senhor mesmo aí, manda eu ir ter contigo, eu não quero nem que a tempestade pare, eu quero andar sobre a tempestade. Se é o Senhor mesmo aí, deixa eu ir ter contigo. Irmão, se fosse eu, dizia logo: se é o Senhor, pare logo essa tempestade, pelo amor de Deus. Acenda uma luz aí para me ver se é o Senhor. Mas Pedro não, Pedro disse: se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo por cima das águas. O que eu acho bonito aqui de Jesus, porque Jesus não é prolixo aqui. Jesus poderia assegurar Pedro aqui dizendo: vem Pedro, que eu sou o alfa, que eu sou o ômega. Vem Pedro, que eu sou o esmagador da cabeça da serpente. Vem Pedro, que eu sou o Deus Todo-Poderoso. Não, Jesus só disse assim: vem. Imagina os discípulos dizendo: Pedro, tu vai para onde? Pedro disse: eu vou, se foi ele que mandou, eu vou. Pedro, tu vai afundar? Não, se foi ele que mandou, eu vou sair, eu vou andar sobre as águas. Imagine Pedro botando primeiro o pé na água, se firmando, coloca o segundo e começa a andar. Eu não sei quantos passos Pedro deu ali. Ele estava andando ali no âmbito espiritual, a pedido do mestre, na ordem de Jesus: vem Pedro. E num dado momento, parece que aquela adrenalina, ela se esvai, parece que aquilo ali se torna normal para Pedro, andar sobre as águas, e parece que ele acha aquilo tão natural, e porque ele vai dizer que ele olhando para os ventos, mas o vento não cessou, o vento estava do mesmo jeito quando ele começou a andar. Mas parece que ele se acostuma ali com aquele âmbito espiritual. E eu quero dizer a vocês, irmão, quando nós se acostumamos com o âmbito espiritual, parece que nós começamos a afundar, porque Jesus ele permite. Mas quando a gente estamos andando debaixo de uma obediência, focado em Jesus, nós continuamos a andar sobre as águas. Mas quando nós tiramos o foco de Jesus, Jesus ele nos permite afundar, para saber que nós estamos andando no meio do sobrenatural da ordem dele. Pedro então vai se afundando e grita por socorro, uma oração rápida e simples: socorre-me, Senhor, salva-me. Pedro era pescador, no mínimo que ele sabia era nadar. Mas por que Pedro ele não quis nadar, não quis voltar para o barco? Porque Pedro aqui estava no âmbito espiritual. E para nós voltarmos para o nosso barco, para nós voltarmos naquilo que Deus ele designou para a nossa vida, é só o Jesus que pode trazer. A sua sabedoria não vai lhe trazer, a sua força não vai lhe trazer, o poder do seu dízimo não vai lhe trazer. A única chance que você tem é de pedir socorro ao Senhor. Só Ele tem a capacidade de trazer de volta para o centro da vontade dEle. Jesus entra no barco, a tempestade se acalma. Você lembra da primeira tempestade, quando Jesus ele repreende o vento e o mar? E os discípulos perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? A resposta que eles vão ter é justamente na segunda tempestade. Porque quando Jesus entra no barco, o vento cessa, a tempestade cessa. Eles mesmos vão dizer: és verdadeiramente o Filho de Deus. Jesus então chega na outra banda, e eu termino aqui. Quero conjecturar, imagine Jesus chegando no outro lado. O texto vai dizer que a multidão trazia os enfermos, os coxos, e muitos rogavam: se ao menos eu tocar na orla da sua veste, eu serei curado. Aí imagine Jesus ali fazendo um culto, vai distribuir as oportunidades ali, era como se fosse um culto de gratidão. Aí vai distribuir as oportunidades ali para os discípulos. Bartolomeu, tem um testemunho para contar? Eu não, Senhor, estou seco. Tiago, tem uma palavra, tem um testemunho, uma bênção? Ih, Senhor, estou sequinho, tenho nada. Mateus, nada, Senhor. Judas, a não ser o relatório das ofertas, tenho mais nada não. João, desceu nem um rolo não, Senhor. Pedro, eu tenho.
Qual, Pedro? Andei sobre as águas. Aí os discípulos, Pedro, não venha dizer não que você afundou. Afundei, mas andei. É melhor sair do barco e ter uma experiência para contar do que ficar no barco e nunca ter uma experiência para contar. Às vezes o crente é assim, ele conta o testemunho das outras pessoas, as experiências das outras pessoas, mas ele não tem uma experiência para contar. Então aqui está, 2 tipos de crente. Um que anda sobre as águas e o que as águas abrem para o crente passar. Mas o profeta vai dizer: quando andares sobre as águas, eu serei contigo. E quando andares pelos rios, eles não te submergerão. Qual tipo de crente você é? Eu não sei. Mas o que eu quero dizer, continua confiando no Senhor, porque não importa a tempestade que você vai passar, não importa o frio que você vai passar, o calor que você vai passar, pelas as diretrizes das provas, mas o que eu quero dizer, se Deus é contigo, você vai chegar a outra banda, porque Ele que te mandou. Passe para o outro lado, e eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Oswaldo, prepara mais um para a gente terminar louvando, amém? Já acerta aí com a banda. Meus amados irmãos, quantos aqui ouviram e entenderam a palavra de Deus, amém? Deus falou comigo nesta noite, amém? Eu creio que Ele falou também com você. Queremos louvar a Deus pela vida do nosso irmão Hamilton, que mais uma vez, gentilmente atendendo nosso convite, se permitiu ser canal de Deus essa noite aqui para a igreja de Candelária, amém, amados? Nosso próximo encontro, na próxima quinta-feira, estaremos aqui no culto do Pasto Verde, culto e doutrina, todos os irmãos convidados para estarem juntamente conosco aqui, aprendendo mais da palavra do Senhor, amém? Agora convido a igreja a louvar juntamente com a nossa banda, nosso irmão Rosivaldo, amém? Antes do encerramento, vamos levar esse momento de adoração ao nosso Deus. Amém, vamos louvar o Senhor? A igreja sabe desse, vai cantar comigo, amém? De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Quase paramos sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Se você canta, cante comigo. Nenhuma condenação, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm
e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Quase paramos sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Toda a igreja. Uma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Querido Senhor. Glória a Jesus. Glórias a Deus, meus amados irmãos. Meus amados irmãos, a gente sentiu de Deus, né, pastor? Aliás, o Deus aqui orientou que antes que quando a gente vai encerrar, nós oramos, né? Mas nós, dessa vez, fizéssemos uma oração diferente. Quem precisa de oração, eu queria convidar aqui à frente. A gente vai só orar e vai ser em Petra da Bênção Apostólica. Já vamos encerrar o culto, mas eu queria convidar os irmãos que desejam oração para se posicionar aqui à frente. Amém? Pode vir rapidinho. O pregador da noite, nosso irmão Hamilton, vai estar orando por você. Nós queremos que nesse momento de oração Deus pode fazer, conceder aquele desejo que somente você e Deus sabem. Amém? O desejo que você tem ansiado, tem colocado no altar do Senhor. Nosso irmão Hamilton vai estar orando e logo em seguida o pastor Natanael impetrando a bênção apostólica. Glória a Deus, pode virem. Você que necessita de um milagre do nosso Deus e que confia no poder da sua palavra. A grande dificuldade do crente, irmão, é crer. Essa é a maior dificuldade. Deus, ele já nos deu a sua palavra. Deus, ele já nos deu o seu espírito. Deus, ele não deu sua palavra, não deu o seu espírito para o seu povo, para viver uma vida pacta, insossa. Jesus, ele nos deu um espírito de poder. Então, toda enfermidade, sendo da vontade dele, vai ser dissipada hoje. E aquilo que você veio buscar na casa do Senhor, Deus, ele pode te entregar na tua mão hoje. Antes que você chegue na sua casa, ele já tem trabalhado. Quantos creem assim? Glória a Deus. Amantíssimo Deus, Pai eterno, Senhor da glória, ó Pai, é um privilégio estar na tua casa, Senhor, porque foi o Senhor que nos escolheu, o Senhor que nos comprou, ó Deus, com o teu sangue. Estamos aqui, ó Deus, não porque, ó Pai, meramente foi um dia que a gente ficou distraído de vamos ao culto, não. O Senhor que nos trouxe até aqui, ó Deus. Ó Pai, os teus filhos estão aqui, ó Deus, prostrado diante do teu altar, Senhor. Ó Pai, te pedindo, te rogando, Senhor, uma cura espiritual, Senhor. Ó Pai, uma porta de emprego, Senhor. Ó Pai, que o Senhor possa, ó Deus, apaziguar essa tempestade, Senhor. Que o Senhor possa deliberar do céu, ó Pai, aquilo que eles estão necessitando, Senhor. Ó Pai, nós te pedimos porque acreditamos, Senhor, num Deus que cuida. Ó Pai, o Senhor é um Deus que nos, ó Pai, nos orienta, um Deus que nos ama, Senhor. Ó Pai, esse desejo
desejo de te buscar foi o Senhor que estabeleceu nas nossas vidas. Ó Pai, então tira, Senhor, todo o detrito do pecado, toda a toxina, Senhor, aquilo que esteja impedindo do teu Espírito interagir conosco, Senhor. Ó Pai, nos toma por completo, Senhor. Queremos viver uma vida para a tua glória, Pai, mas nós precisamos, nós somos carentes, ó Deus, do teu Espírito. Ó Deus, então nos enche, Senhor, nos cura, ó Pai, arranca tudo aquilo, Senhor, ó Pai, que esteja te desagradando, Senhor, ó Pai, para que o Senhor possa nos levantar como verdadeiros, ó Pai, luzoeiros, ó Pai, da tua palavra aqui nessa terra, Senhor, porque estamos vivendo os últimos momentos, ó Deus, aqui na terra. Pai, é isso que nós te pedimos, Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor, ó Pai, dar o refrigério na alma, Senhor, ó, do Espírito, Senhor, aonde que eles venham chegar, Senhor, ó Pai, que seja autenticado, Senhor, a tua obra na vida deles, ó Pai, porque somos cidadãos do céu, somos filhos, ó Pai, somos herdeiros, meu Pai. É isso que nós te pedimos, Paizinho querido, ó Pai, nos abençoa em nome do teu Filho, e nós acreditamos que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que opera em nós. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos. E quantos crê, levanta a mão para cima e glorifica aquele que reina para todos. Meus queridos irmãos, só lembrando que quinta-feira tem mais. Amém? Quinta-feira é culto do Pasto Verde e você não está só convidado, está convocado para vir à casa do Senhor. A Bíblia diz que alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então até quinta-feira, se Deus quiser, recebam a bênção apostólica. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós, desde agora e para todos sempre. Uma noite abençoada em nome de Jesus.